E se você chegou aqui e já tá animada para realmente fazer essa receita, já curte esse vídeo e segue meu canal. Vem comigo! Você vai precisar de 8 gramas de marapuana em pó. A marapuana ela é uma serragem de uma madeira muito usada nos incensos naturais. Ela não tem um aroma muito forte, mas ela é bem fininha e deixa a queima bem lenta, assim, pra gente não ter um incenso que queima muito rápido. Mas o truque dos incensos naturais é você saber balancear o equilíbrio entre a serragem, a madeira e o carvão. Se a gente bota muito carvão, ele vai queimar muito rápido. Se a gente bota pouco carvão, pode ser que a queima pare no meio. E se a gente bota também muita madeira, pode ser também que a queima pare no meio. Então é só seguir a receitinha aí à risca que você vai ter seu incenso maravilhoso aí na sua casa, feito pelas suas próprias mãozinhas. Vem! – 9 gramas de carvão ativado. Ana Laura, mas eu escutei falar que carvão ativado não é natural, não é bom, não é isso, porque a queima polui. Assim, não é bem assim, tá? O carvão, ele vai ajudar a queima do seu incenso. Se você não colocar ele, você vai precisar substituir por alguma outra coisa que ajuda nessa queima. O ponto que faz mais mal nos incensos, assim, sintéticos, não é a queima, não é o carvão ativado. O carvão ativado, ele é natural e é normal. Quando você faz uma fogueira, você tem o carvão ali. Quando você vai fazer uma defumação, você tem o carvão ali. É normal a gente usar o carvão para queimas de incensos, de resinas e tudo mais. Lógico, se você se trancar no quarto fechado e acender um incensão potente, é lógico que aquela fumaça vai te fazer mal. Mesmo sendo natural ou sintético, o nosso pulmão não gosta de ficar ingerindo fumaça. 2 gramas de goma guar. A goma guar, ela serve para fazer a união de todos os ingredientes. Então, ela faz uma colinha, ela é como se fosse uma cola natural que vai deixar o incenso bem grudadinho. 4 gramas de alecrim em pó. E aqui é importante que seja em pó de verdade, porque se não for em pó, atrapalha a queima do seu incenso. Então, em pó de verdade. 6 gramas de resina de breu branco em pó. Aqui também, precisa ser em pó. A resina de breu branco que vai ser a estrela desse incenso. É muito normal as pessoas virem perguntar pra mim: ah, meu incenso não ficou tão aromático, meu incenso não ficou cheiroso. E geralmente é porque a pessoa não usou nenhum tipo de resina. A resina, além dela trazer essa queima mais resinosa, né, para o incenso, ela vai trazer um aroma muito intenso. Se a gente só tivesse colocado o alecrim, provavelmente esse incenso ia ficar com um aroma bem fraquinho. Então, assim, você quer um incenso cheiroso? Coloque resinas. Qualquer resina vai trazer um cheiro intenso para o seu incenso. Coloquei minha luva porque esse processo pode ressecar a mão. Aqui a gente fazendo pouca quantidade aqui, não vai ressecar tanto, mas se você fizer mais quantidade, sua mão vai ficar bem ressecadinha. Então faz com a luva e é importante nesse momento colocar a mão na massa. Não dá pra fazer com colher, não dá, porque você vai ter que sentir realmente a textura. O truque aqui, no momento que a gente coloca a água, é você encontrar a textura perfeita. Se ela passa um pouco da textura, fica quase impossível de você enrolar um incenso na varetinha. Então presta muita atenção, que geralmente é nesse momento que o povo erra. Eu mesmo já errei um monte. Então vamos junto para eu te mostrar o truque. Vai colocando água aos pouquinhos. Coloca um pouquinho e mexe. A princípio parece que a água não vai se unir muito bem ao pó, mas você aperta assim, ó, e ele vai se unindo. Claramente aqui, não tá bom de água, vamos colocar um pouquinho mais, pouquinho, e vai apertando mesmo. Não dá pra usar álcool. Tem gente que bota um pouco de tintura aqui pra intensificar o aroma, mas às vezes que eu coloquei depois pra enroscar, eu preciso esperar umas 2 horas pro álcool evaporar e ficar só o aroma. Porque o álcool ele cria uma reação com o carvão e com os seus ingredientes que não fica uma textura boa pra enrolar um incenso. Mas que bom, essa pergunta é boa. E aqui nesse momento, se você quiser intensificar o aroma do alecrim, você pode colocar o óleo essencial de alecrim também. Ou qualquer outro aroma que você quiser, qualquer outro óleo essencial que você quiser trazer, tanto de aroma quanto da medicina. Chega de tomar decisões sobre o seu e-commerce na intuição. A IA da Nuvem Shop analisa seus dados. Se eu coloco um pouco mais de água aqui, eu já saio da textura que eu preciso. Então, ele fica quase seco. E conforme você vai amassando a massa, ela vai se integrando. Você precisa integrar todas as partes.
E aí ela vai até ficando mais molinha, mais molhadinha conforme você vai amassando. Parece que a água vai aparecendo, sabe? Então, por isso, coloca a água muito aos pouquinhos, porque aqui é onde o pessoal erra. E aí vai ter vários problemas futuros se errar na quantidade de água. Vai ter que tipo de problema, não vai conseguir botar ela na varetinha. Na hora que secar, como tem muita água, ele racha, porque a água evapora e aí ele dá uma rachada. Então, assim, não podemos errar a quantidade de água. E aí, limpando aqui da luva. Outra, se você coloca muita água, pode ver essa mão eu tô sem luva, ela não gruda muito. Se você coloca muita água, gruda tudo, faz uma mudança danada, o negócio fica desgringolado. Tá, então... Então, estamos com a massa pronta. Tcharam, tcharam, tcharam. Estamos com a massa prontinha. E bora lá. Então, agora a gente vai fazer uma misturinha de breu com o pó do alecrim pra gente finalizar o incenso. Então é bem simples. Você numa superfície lisa, não porosa, que eu tô usando no vidro, né? Vai colocar um tantinho assim, no olho mesmo de breu. E um tantinho de alecrim em pó. Eu gosto até de botar mais breu do que alecrim. Dá uma misturadinha assim. Agora a gente vai fazer bolinhas com a nossa massa de 7 gramas. Ai, não, ela não tem balança, então você vai precisar arranjar. Porque pra fazer tudo isso eu precisei medindo, você vai precisar disso também. E aí aqui você já faz dessa bolinha inteira todas as bolinhas de 7 gramas. Então você pega essa bolinha, faz uma bolinha assim, e você vai fazer com uma minhoquinha com ela. Mais ou menos desse tamanho, ela precisa ter a mesma grossura do início ao fim. E aí você vai pegar a sua varetinha de bambu e vai enfiar dessa forma assim dentro do incenso. E agora a gente fecha assim com o dedinho. E aqui a gente enrosca. Aí aqui nesse momento tem esse truquezinho assim, ó, que vocês vão ver na prática, que não é tão simples de enrolar. Tem gente que se desespera nesse momento, não se desespera, pega as dicas, tá? Ó, você vem assim com o dedinho apertando, esticando ela, aí você dá uma outra alisadinha, segura aqui, faz aqui a pontinha. Essa massa ela não tá tão difícil de enrolar, mas às vezes ela fica um pouquinho mais, depende da temperatura, depende da quantidade de água que você colocou. Ó, achei que ficou legal. Aqui, paranã. Dou uma finalizadinha aqui no final, eu dou uma apertadinha mais, ó. E agora a gente vai finalizar. Como que a gente faz isso? Dá aqui essa mergulhadinha nesses pozinhos. Eu gosto de dar uma batidinha assim. E aí depois eu gosto de passar assim pra ele ficar todo com o pozinho. Esse aqui finaliza pra gente não ver tantos defeitos do incenso. E também potencializa mais ainda o aroma. Tcharam! Nosso incenso tá prontinho. E muito cheiroso. Agora o feitio desse incenso tá pronto. Chegou a hora então de deixar ele secar. Como você vai fazer isso? Você pode espetar em um isopor assim todos e deixar ele secando 360. Ou você pode colocar numa bandeja eles e por dia ir virando. Você precisa virar, porque a parte de baixo ela vai continuar úmida. O que você não pode fazer nesse momento? Tourar ele num sol muito quente, ele vai rachar e vai perder o aroma. Você não pode colocar ele num forno muito quente, porque ele vai rachar e vai perder o aroma. Tá úmido aí, tá chovendo, o que eu faço? Ele não tá secando. Truque, tá? Você liga o fogão, deixa o fogão esquentar, bota os incensos lá dentro e desliga o fogão e deixa lá. Isso vai fazer eles secarem numa velocidade lenta, então eles vão secar, não vão mofar, não vão ficar úmidos, ele vai ficar prontinho para você usar e você não vai afetar nem o aroma e nem a qualidade dele em relação à queima, porque quando ele tem rachadura, ele pode parar a queima onde houve a rachadura. Com essa receita, você faz em média de 10 a 15 incensos, tá bom? Agora você já tá pronta pra fazer o seu, né? Eu sei que tá. Vai, você consegue. Então corre lá no Empório Muritiba que a gente criou um kit especial para iniciante de alecrim e breu branco. E com esse kit você consegue fazer mais ou menos 50 incensos. Então tá muito fácil, gente.